Aí, pessoal da Campus Party Portugal, muito boa noite. Já estamos entrando na noite aqui. Em algumas cidades já escureceu, outras não. Estamos aqui direto do estúdio da Class Tech Experience, aqui em Portugal. Muito feliz, as coisas caminhando. A gente agora vai ter um momento diferente aqui. Eu vou fazer a apresentação dos próximos palestrantes. Nós vamos ter 3 palcos que vão seguir para os palcos de streaming. E aqui, um palco comigo vai ficar para um talk, um bate-papo. Então, a gente vai ter o fundador e presidente da mesa da Assembleia Geral da ELPS, que é o José Manuel Almeida, e ele vai estar num dos palcos que vai seguir por streaming. A gente também tem no Joy of Life o João Cício, Managing Director da Inigon, que ele vai falar um pouco aí sobre a carreira em esportes. A gente também tem o nosso parceiro, o Anderson Halber, da Crino, que é um hub de inovação, e ele vai falar um pouco, vai seguir num outro palco. E aqui comigo vai ficar o Caíto Maia, da Chili Beans, que faz o Shark Tank lá no Brasil, é um grande amigo, um queridíssimo, que vai entrar aqui comigo para fazer um talk. A gente vai bater um papo aqui um pouco, e então, nesses próximos 30 minutos, eu vou estar aqui com vocês. Então, vamos seguir para os palcos agora com os 3 conteúdos, e o único palco, um outro palco fica aqui comigo, que eu vou bater um papo com o Caíto, se o Caíto já estiver pronto para a gente poder falar. Vamos lá? Olá, boa tarde a todos. É um prazer e é uma honra estar aqui. Agradeço desde já o convite para esta participação. Vou fazer uma breve apresentação, até para que se crie uma conexão, que estabeleça a conexão entre o médico e a razão pela qual estou aqui a falar de um projeto que aparentemente não tem nada a ver. Mas eu sou médico com uma vida dedicada à saúde nas suas diversas vertentes. Antes de mais, sou cirurgião e tenho nos últimos anos, 10, 15, sido, sobretudo, ativo na área da gestão de serviços de urgência e emergência, e neste contexto merece uma referência particular ao meu envolvimento nos últimos 10 anos nas áreas da promoção e da literacia em saúde. De maneira que tentarei, e seria bom que conseguisse nestes minutos, eu peço desculpa, mas vim um pouco à pressa porque a vida da pandemia nos hospitais não está fácil, mas gostava de, nestes minutos, explicar o que me vincula a projetos na área da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. É evidente que é amplamente reconhecida, até pelo senso comum, a ligação entre a saúde e o desenvolvimento humano e o desenvolvimento económico. Aliás, este quesito do desenvolvimento humano tem o seu foco na valorização das pessoas, tornando, aliás, essa valorização no seu foco essencial. Portanto, em termos económicos, saúde e educação são 2 pilares essenciais do chamado capital humano. É claro que, como médico, o meu foco, para além da literacia, a que me sinto obrigado como cidadão atento, está associado às políticas públicas de saúde que requerem, elas mesmo e em todos os momentos, que as condições locais, ecológicas, sociais, demográficas, económicas, políticas que afetam a saúde terão que ser tidas em conta na ótica da saúde pública e, como vamos ver, na ótica de todas as políticas em contexto europeu e até mundial. Neste enquadramento, e porque trabalhei no Brasil nos últimos anos, trabalhava na gestão de unidades de saúde no Brasil e estava a envolver nessa altura num projeto aliciante na área específica da promoção da saúde e da literacia em saúde, que aliás levou à constituição da associação em Portugal com a qual vocês me apresentaram aí, a ELPS, que é a Associação Europeia para a Literacia e Promoção da Saúde. Neste contexto, tomei conhecimento, no início de 2016, e posteriormente, para além do conhecimento, contacto com um projeto no estado de Goiás, no qual uma das frases da apresentação me chamou desde logo a atenção: valorizar a vida ou valorizar as pessoas. Portanto, este simples facto, e porque estava muito envolvido com uma plataforma tecnológica na área da promoção da saúde, remeteu-me de imediato para uma ideia expressa pelo antigo Prémio Nobel da Economia, e a gente sabe como é difícil muitas vezes relacionar a economia com direitos terciários, direitos secundários, mas há uma frase de um senhor chamado Amartya Sen, em 1998, que reafirmava que a saúde e a educação se encontram entre as capacidades básicas que dão valor à vida humana. Tratava-se, portanto, a partir deste momento, da sintonia perfeita, do desafio mais que suficiente para tentar perceber in loco, no tal estado de Minas Gerais, esta mais que óbvia conexão
entre um determinado projeto com o qual havia tomado contacto quase que por acaso e o meu investimento pessoal na tal área da promoção da saúde que estava a dar os seus primeiros passos. De facto, na sequência disto, eu chamo a atenção para, no ano 2000, sensivelmente em meados do ano 2000, os Objetivos para o Desenvolvimento do Milénio das Nações Unidas definiram um objetivo prioritário, a erradicação da pobreza e o desenvolvimento económico em direção à realização do potencial de cada um. E neste contexto, também a Comissão dos Determinantes Sociais para a Saúde, da Organização Mundial da Saúde, que hoje é tão conhecida, referia já em 2008, entre muitos outros aspectos, que a proteção ambiental e a erradicação da pobreza e da fome eram objetivos a atingir até 2015. Um pequeno enquadramento mais, para se perceber aquilo de que vou tentar falar a seguir, uma referência de enquadramento nas metas para 2016-2030, nas Nações Unidas, com a definição dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável nas suas dimensões económica, social e ambiental, reconhecendo a necessidade da inclusão da saúde em todas as políticas e no contexto do reconhecimento da necessidade da articulação intersetorial entre os diversos interlocutores deste debate. Portanto, estava explicada a minha entrada quase abusiva nestes debates. Posso até afirmar com alguma timidez que estou a ficar especialista em falar de coisas que não sei, mas tem muito a ver com este envolvimento com os projetos nestas duas áreas e, portanto, fica desde já o meu pedido de misericórdia nas vossas reflexões e nas vossas perguntas em relação ao que aqui for dizendo. Sou sensível, como cidadão e como médico, ao apelo sistemático à proteção do ambiente. E é, portanto, por isso que me atrevo a estar aqui. O relatório, em 2002, o relatório da Comissão Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, reconhece e consagra o desenvolvimento social, o desenvolvimento económico e a proteção do ambiente, a rentabilização das fontes energéticas, e tivemos uma excelente apresentação do André, que eu aproveito para cumprimentar, e o fortalecimento das estruturas e infraestruturas locais, com o envolvimento dos setores públicos e privados, portanto, com grande envolvimento, na criação de oportunidades de acesso no sentido da evolução saudável e justa das comunidades. É muito esta lógica também de comunidade, muito associada à promoção da saúde e muito associada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que me faz ter a coragem de estar aqui hoje a partilhar convosco estas ideias. Portanto, é esta lógica de evolução de todos estes conceitos, em contexto multissetorial, que na ótica de um médico, já consagrados a propósito da Carta de Ottawa, que deve ser uma coisa que vocês provavelmente ouviram falar muito pouco, em que se verifica uma mudança de paradigma de uma coisa que também vocês devem ter ouvido falar já, que é a patogênese, isto é, a gênese das doenças, e ao invés começar a falar-se de salutogênese na ótica dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, as populares ODS. Procuram promover a já referida erradicação da pobreza e essa é outra das ideias que eu gostaria de deixar aqui claro para que se perceba esta minha vontade de entrar neste debate. Portanto, em 2016 estava eu envolvido nesta questão da promoção da saúde e na questão dos determinantes sociais da saúde, portanto, a vertente social, quando em 2016 no Brasil, no tal estado de Goiás, fui conhecer, numa viagem de carro inesquecível, aliás, entre Belo Horizonte e Goiânia, fui conhecer um projeto que me falava em duas questões para as quais, em função de tudo o que falei até aqui, estava desperto. Falava de sustentabilidade e falava da valorização da vida e das pessoas. Conheci uma coisa chamada Programa Brasil Mata Viva. Conheci a sua criadora, de quem sou amigo, e conheci o entusiasmo até contagiante de quem nessa altura, havia 8 ou 9 anos desde o início do projeto, lhe via crescer a importância, a consistência, e ambas já eram reconhecidas em vários estados do Brasil. Portanto, colocava-se permanentemente a questão da valorização e da necessidade de compensação pelo desenvolvimento de atividades de proteção e conservação da natureza. Portanto, eu vi sempre nestes dois projetos, na área da saúde e nesta área do Programa Brasil Mata Viva, uma conexão através das atividades de proteção e conservação da natureza, com foco comunitário, com foco marcadamente comunitário, a favor da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Portanto, tratava-se de incentivar, sem perda da qualidade de vida, antes, pelo contrário, a incorporação nas atividades produtivas
do chamado coeficiente do equilíbrio, da renovação dos recursos consumidos nessas atividades produtivas e que podiam impactar negativamente através dessa produção. Portanto, tudo não era mais, afinal, do que a demonstração da relevância dos mecanismos de manutenção dos reservatórios de elementos essenciais à vida e que viria posteriormente a ser evidenciada no Acordo de Paris. Portanto, posteriormente, este quadro conceitual viria a ser evidenciado no Acordo de Paris e elencado nos já referidos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável propostos pelas Nações Unidas. E ainda que em Portugal, passando agora para a realidade portuguesa, porque eu vim do Brasil já há cerca de 2 anos e meio, e, portanto, o desafio foi para que eu dissesse porque é que trazia este projeto para Portugal, é que ainda que em Portugal não se coloca a questão da vegetação nativa, em concreto, e das suas formas de preservação, nos exatos termos em que se coloca no Brasil, os territórios rurais em Portugal, e, por extensão, numa parte significativa da Europa, debatem-se com uma longa lista de problemas. De facto, desde que se tornou agricultor, o homem alimenta-se cada vez menos de matéria orgânica retirada de animais selvagens e cada vez mais de matéria orgânica produto de espécies domésticas que são desenvolvidas com os cuidados em todas as espécies de ecossistemas cultivados. Portanto, o estudo e a atenção sobre paisagens em Portugal e a sua evolução é uma fonte de aprendizagem sobre a história do homem e da história social dos ecossistemas naturais e humanizados que determinam tudo o que hoje vemos. É lógico que nós, a partir e, portanto, estas questões da preservação, como se colocam no Brasil, da floresta nativa, aqui tem alguma, não é exatamente dessa forma, por isso vamos desenvolver também em Portugal conceitos novos sobre isto. Após a era dos descobrimentos aqui, houve uma grande importação, os sistemas agrários europeus enriqueceram-se com novas plantas provenientes das Américas. E, portanto, não estamos a falar aqui numa parte significativa do território nacional de vegetação nativa, estamos a falar já de vegetação importada, mas e foram-se produzindo cada vez mais sistemas monitorizados, mecanizados, com o uso de fertilizantes minerais, levando a uma transformação acelerada da paisagem rural. Portanto, Portugal tem paisagens rurais bem reconhecidas, os seus territórios debatem-se hoje em dia com inúmeros problemas. Aliás, não é um problema específico de Portugal, mas nós temos alguns problemas que são, efetivamente, muito nossos. Estamos a falar da baixa densidade populacional, estamos a falar de um forte envelhecimento de população, deficiente ou inadequada cobertura de infraestruturas em algumas regiões, um forte e contínuo abandono dos campos agrícolas. Aliás, é um tema que tem estado que tem sido alvo de muito debate, e temos uma outra realidade, é que mais de 50% dos concelhos do país, mais de metade da população vai ter mais de 65 anos a muito curto prazo. Temos a realidade dos incêndios florestais e temos a questão da degradação dos solos, muitas vezes num ciclo pernicioso que tem a ver com a questão dos incêndios florestais. Portanto, é com um olhar nesta pleia de problemas que em Portugal eu tentei trazer, como no Brasil, um projeto que atenua os efeitos dos problemas, todos estes problemas, por um lado, e que lhe potencie soluções estruturantes para cada uma das causas cientificamente reconhecidas. Portanto, aqui a questão é que em Portugal, para resolvermos estes problemas, nós precisamos de colocar gente nos territórios. Nós temos que ter um programa que trata de recolocar pessoas no interior do território, que revitalizem as zonas de paisagem, as zonas mais abandonadas, e é com olhar nisto que eu achei que se podia importar aquilo que estava a ser feito no Brasil, nomeadamente no estado de Goiás e em 4 núcleos da floresta amazónica, que era compensar as pessoas, incluindo através de novos modelos de negócio, para as fixar no sentido de uma governança que permita viver perto da floresta, permita ter atividade económica junto dela, preservando-a e sendo anualmente compensada por isso. Portanto, aqui não se coloca bem a mesma questão. A agricultura é entendida, portanto, não se trata tanto de problemas de preservação, mas é um problema de preservação, de revitalização, de renovação das paisagens rurais, sendo que a agricultura é entendida como o cultivo da terra que inclui todos os trabalhos relacionados com o tratamento dos solos, portanto, a atividade produtiva e a criação de animais. E isto significa a transformação do ambiente para satisfazer as necessidades do homem. O que nós precisamos é, numa ótica de economia
circular, de ajudar a resolver esses problemas, no sentido de que haja remuneração para manter esta questão dos ecossistemas, e eu não vou perder muito tempo com isso, porque seguramente muitos de vós saberão muito mais sobre ecossistemas do que eu poderia falar, mas é muito nesta lógica de compensar as pessoas por um conjunto de serviços que são muito úteis, que são absolutamente essenciais para a preservação da vida equilibrada das comunidades, com rentabilidade e manutenção da qualidade de vida das pessoas que aí vivem. Aliás, se por absurdo nós deixarmos ou mantivermos este fluxo para as áreas metropolitanas, e se por absurdo isto se verificasse no mundo inteiro, eu vi há pouco tempo um estudo que diria que nós teríamos alimentação para cerca de 500 mil de pessoas num prazo muito curto, de 10 a 15 anos. Portanto, nós temos que obstar este fluxo, temos que encontrar projetos que fixem as pessoas. Aliás, com a vertente cultural muito marcada em Portugal, por exemplo, na questão das vinhas, se hoje ainda temos algumas pessoas com atividade produtiva eventualmente rentável no interior, isso tem a ver com a cultura associada à vinha e portanto, temos que importar a metodologia que o programa Brasil Mata Viva com sucesso fez no Brasil, com métricas semelhantes, valorização dos ecossistemas, no sentido de remunerar as pessoas, manter-lhes a qualidade de vida ou melhorar-lhes a qualidade de vida, na lógica da resolução dos problemas que existem em Portugal, aliás, numa parte significativa das paisagens europeias que não são muito semelhantes ao que acontece no Brasil. Além disso, nós temos em Portugal uma época de incêndios, muitas vezes com um impacto gigantesco a todos os níveis da vida social e económica do país. Aliás, até do ponto de vista ambiental, os incêndios que se verificaram em Portugal nos últimos anos tiveram um impacto ambiental muito significativo até em países vizinhos. E, portanto, os fatores físicos e os condicionantes ecológicos de cada um destes espaços são limitadores até do ritmo de crescimento e da deposição de biomassa no solo, com a criação de condições para a fácil propagação do fogo. Isto evitar-se-á, eventualmente, com a criação de novos modelos de negócio nessas comunidades que permitam fazer a gestão, a boa governança das áreas abrangidas pelo projeto de que estamos a tratar aqui. Portanto, assim, uma intervenção pensada, que é o que nós propomos, uma intervenção pensada para gerar coberturas vegetais resilientes, produtivas, portanto, que compensem as pessoas por se manter nos seus territórios, possam contribuir para semi-naturalizar os espaços, potenciando os serviços de ecossistemas, já não tanto na ótica do ecossistema de produção, mas nas óticas dos ecossistemas considerados secundários, como, por exemplo, os ecossistemas de tipo cultural, contribuindo, esperamos nós, para a sustentabilidade do planeta. E esta questão da sustentabilidade não tem, como se sabe, não tem fronteiras. Esta questão da sustentabilidade e preservação ambiental não tem fronteiras. E, portanto, estamos a falar de uma linguagem que foi há pouco tempo reconhecida, aliás, pelo Parlamento Europeu, através de um novo regulamento que, curiosamente, define como objetivos ambientais, isto é de junho de 2020, a mitigação das alterações climáticas, a adaptação às alterações climáticas, a transição para uma economia circular, a utilização sustentável e proteção dos recursos hídricos e marinhos, a questão da preservação dos solos e a questão da preservação da biodiversidade, este abandono das populações, abandono do interior, leva à perda significativa da biodiversidade, uma espécie de silvestrização do território, a proteção e o restauro da biodiversidade e dos ecossistemas. Portanto, dá a sensação que este regulamento enquadra, do ponto de vista europeu, o conjunto significativo de regras, de procedimentos em que assenta a metodologia do programa Brasil Mata Viva e que nós, numa associação que ainda não falámos, portanto eu falei da associação de que sou presidente da Assembleia Geral, que é a Associação Europeia para a Promoção e Literacia da Saúde, mas eu sou também presidente da Associação Portugal Mata Viva, que é a associação que foi criada para importar esta metodologia de sucesso no Brasil e transportá-la para Portugal, com as diferenças aqui referidas, mas utilizando a mesma metodologia, a mesma métrica, com grande enquadramento das universidades. Nós já temos protocolos com a Unesp no Brasil e com os institutos politécnicos mais significativos em Portugal para a criação e reconhecimento da métrica, com a utilização de
certificadoras, de empresas certificadoras de caráter internacional em relação à métrica e se cumprem os objetivos que estão, enfim, em vigor ou que estão a ser discutidos nos grandes aerópagos internacionais. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é, com a correta quantificação, avaliação e a disponibilidade para remunerar os serviços ecossistémicos gerados nos territórios, poder assegurar a boa prática da gestão e governança desses territórios, com rentabilidade para as pessoas, rentabilidade comunitária, com base em critérios de sustentabilidade de longo prazo, e tendo, como no início aqui disse, da minha participação, que aliás agradeço uma vez mais, sempre o foco na valorização das pessoas e na qualidade da vida humana como finalidade. Eu estava um pouco limitado pelo tempo, portanto não sei muito bem se ultrapassei o tempo ou não controlei isso, mas espero ter sido claro, estou à vossa disposição para as questões que considerem essenciais. Tenho também a linha, penso eu, a Alessandra, não sei se ela, que é representante do programa Brasil Mata Viva, também aqui em Portugal, não sei se ela quer dizer alguma coisa, mas entretanto agradeço a vossa atenção, sempre chamando a atenção para que as questões que se colocam em Portugal hoje têm que ser resolvidas e nós estamos aqui a constituir-nos como parceiros do Estado, prestando um serviço público, como parceiros do Estado na importação desta metodologia do programa Brasil Mata Viva, que em Portugal, no âmbito da nossa associação, se chama Portugal Mata Viva. Muito obrigado.